para que possamos levar essa mesma paz aonde estiver. Sou grato pelo convite dessa casa de oração, dessa casa de assistência. Já vim outras vezes e é sempre uma satisfação voltar aqui. Espero contribuir um pouco com o desenvolvimento de cada um de vocês. Hoje a tarefa que me foi confiada foi refletir um pouco com vocês sobre a lei de adoração. Mas não só compreender a lei de adoração, mas também buscar conquistar algumas formas de exercitar essa adoração. Veremos com isso que a adoração, através da prece e do trabalho, tem muito a nos ensinar sobre a evolução do nosso próprio espírito. Então o tema de hoje, a lei de adoração, é uma das leis que a doutrina espírita nos apresenta. Antes de começar propriamente a palestra, eu gostaria de dizer que eu sou do Centro Espírita lá de Jesus e que lá também temos uma série de atividades como a que tem na Casa Chegada. Então, se vocês conhecerem algum amigo, algum familiar que more perto do bairro São João da Escócia ou que more no bairro São João da Escócia, a Casa lá de Jesus tem atividade aos domingos, que é a palestra pública, às terças e quartas-feiras os grupos de estudo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, e temos, ao final de semana, uma vez ao mês, a campanha do Quilo. Por enquanto, essas são as atividades. Se vocês conhecerem alguém, sou grato por compartilhar essa informação. Pois bem, lei de adoração. Antes da gente pensar sobre o que o Espiritismo fala sobre lei de adoração, é preciso que a gente tenha alguns conhecimentos simples. Por exemplo, o que significa lei e o que significa adoração. Porque quando a gente lê essa frase, lei de adoração, às vezes passa despercebido coisas importantes. Por exemplo, se eu der um murro nessa parede, tem uma lei física que regula esse mecanismo. A mesma força que eu coloco sobre minha mão é a força que eu exerço na parede, a parede exerce uma resistência sobre minha mão, e essa mesma força volta contra a minha própria mão. Isso é uma das leis que o físico Newton descobriu, não que ele criou. É uma lei da natureza, assim como a lei da gravidade. Se pularmos de um prédio, primeiro andar, do segundo andar, do terceiro andar, não iremos voar, não iremos volitar, iremos cair ao chão. Isso é a lei da gravidade. Independente do que eu acredito que seja, independente da minha opinião sobre a gravidade e sobre as leis físicas, elas existem, elas funcionam e eu funciono de acordo com essas leis. Meu corpo funciona e o corpo de vocês funciona de acordo com essas leis. Mas não são as leis físicas que regulam os aspectos materiais da existência. A doutrina espírita, quando ela apresenta as leis, ela quer nos dizer as mesmas coisas, só que agora do ponto de vista espiritual. Então a lei de adoração, lei de conservação, lei de reprodução, lei de trabalho, lei de descanso e assim por diante, representam atividades de Deus, execuções da obra divina para todos, independente da crença de cada um. Ou seja, aquele que não compreende bem o trabalho, trabalhando demais, transgride a lei de Deus. Aquele que não compreende bem a lei de descanso, descansando demais, transgride a lei de Deus. Aquele que não compreende a lei de reprodução e se utiliza dos órgãos físicos apenas para a sensualidade, transgride a lei de Deus. E assim por diante. Então, aquele que não compreende bem a lei de adoração e por isso se torna um fanático de qualquer ordem, alguém que não compreende que Deus não se afixa em fórmulas, mas na sinceridade do coração, transgride também a lei de Deus. Então essa é uma brevíssima justificativa do porquê de estudar as leis de Deus, em especial a lei de adoração, porque essas leis foram feitas, nos diz os bons espíritos do Livro dos Espíritos,
foram feitas para a nossa felicidade. E a nossa felicidade está de acordo com a forma mais ou menos perfeita que executamos a lei de Deus. E também o nosso sofrimento, a nossa infelicidade, a nossa angústia está mais ou menos de acordo com as transgressões que eu faço para com a lei divina. Então, feita essa breve contextualização, essa breve compreensão do que vinha a ser lei, do que vinha a ser adoração, fica nos faltando alguns contextos históricos. De tempos em tempos, com a evolução da ciência, surgem aqueles que apregoam o fim da crença em Deus. Foi assim, quando da Revolução Industrial e também em meados do século XX, a ciência criava maravilhas que iriam solucionar todos os problemas humanos. Deus não era mais necessário. Será que isso é verdade? Realmente, a ciência do século XX evoluiu muito. Ela foi capaz de resolver um sem número de dificuldades materiais, inclusive orgânicas, né? Por exemplo, a gente descobriu os remédios para a depressão, os remédios para a ansiedade, os remédios de tratamento para o câncer, os exames de toda ordem e assim por diante. Nas esferas das indústrias, na agropecuária e assim por diante. A ciência foi descobrindo pouco a pouco as coisas que solucionavam os nossos problemas do ponto de vista material. Mas, para a nossa surpresa, no século XXI, o número de suicídios, o número de ideação suicida, o número de violências domésticas, o número de violência de qualquer tipo, as criminalidades de todo gênero, aumentaram. E parece para nós que a ciência, que resolveu tantos problemas, já não consegue dar conta dos problemas mais, podemos dizer assim, mais especiais da nossa existência, que é o sentido do nosso viver. Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Continua ainda em aberto essas perguntas, pelo menos para o cientista. Então, será que é verdade que a gente não precisa acreditar mais em Deus? Ou ainda persiste a crença em adorar um Deus? Facilmente a gente percebe que nós, enquanto seres humanos, apesar de tanto desenvolvimento científico, de tantos exames, de tanto tratamento, de tanto remédio, ainda somos muito frágeis, bastante frágeis. Até mesmo porque um remédio, uma medicação administrada para um estado depressivo não significa a cura. A medicação, a administração da dosagem para pessoas ansiosas não significa a cura. Prender em um lugar fechado as pessoas que cometem atos equivocados ainda não é a cura para a criminalidade. A educação como a temos hoje não é capaz de oferecer aos jovens um roteiro para a vida. Tanta coisa ainda, tão específica de nossa evolução, continua em aberto. Então é nesse sentimento que ainda precisamos muito de Deus que começamos a exercitar esse espírito de humildade e de simplicidade tão necessário para uma verdadeira adoração. Pergunta 649 do Livro dos Espíritos: em que consiste a adoração? Resposta dos bons espíritos: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima dele a sua alma. Vamos entender então o que vem a ser a elevação do pensamento a Deus. Eu quero que vocês imaginem um cenário que vai nos ajudar a compreender a necessidade de elevarmos o pensamento a Deus. Imaginemos que estamos numa rua como essa, que alguém aqui está na esquina desta rua, não percebendo um carro que vem do outro lado da rua, só podendo ver o carro que vem na rua que esse indivíduo se encontra. Daqui a pouco acontece um acidente nessa mesma esquina, o indivíduo que lá estava fica surpreso e diz: mas como foi tão rápido? Não vi. Mas a mesma pessoa, na mesma esquina, só que num prédio, no quinto andar, olhando para baixo, é capaz de ver as duas ruas que circundam aquele prédio. Aquele que está no quinto andar
é capaz de ver o carro que vem no final de uma rua, o carro que vem no final da outra, é capaz de perceber ambos em alta velocidade e, por isso, prevê com facilidade a possibilidade do encontro desses carros e desse acidente. Supondo que os nossos motoristas, aqueles que estão lá dirigindo os carros, fossem capazes de se ver do quinto andar, veriam eles a iminência de um acidente que eles sofreriam. Então, elevar o pensamento a Deus é conseguir se distanciar das coisas mais imediatas e ver de cima a nossa própria existência. Então, em vez de vermos os problemas familiares apenas do nosso ponto de vista, conseguimos, através da prece, nos elevar, nos distanciar do problema e assim receber os influxos bondosos, mansos e dóceis dos bons espíritos. As orientações que fazem a essa pessoa, se distanciando daquele conflito familiar por um pouco de tempo, observar possíveis soluções para aquele conflito. A mesma pessoa no trabalho, em conflito com os colegas de trabalho, distanciando-se um pouco desse cenário, elevando o pensamento, consegue também ver com mais clareza as situações que geram conflito no ambiente de trabalho. Recebendo as orientações e os influxos bondosos dos bons espíritos, também ela consegue resolver ou auxiliar na resolução desses conflitos. Então, em que consiste a adoração a Deus? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima dele a sua alma. Então, é pela prece que a gente se distancia um pouco dos nossos interesses, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso ressentimento, para olhar com olhos divinos todas as situações da existência. E por isso, mais nos aproximamos dos bons espíritos e de Deus do que da animalidade, daqueles comportamentos que só vão gerar mais dor e sofrimento. Pergunta 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Então, sempre lembrando daquela perspectiva que lei natural significa uma lei divina que exista desde o início da humanidade, que é anterior à humanidade e que continuaria existindo mesmo a total extinção da humanidade. Que a lei natural é similar às leis físicas de gravidade, de ação e reação, mas também existem as leis morais. Então, dentro dessas leis morais, é possível considerar a adoração uma lei natural? Então, responde os espíritos. Ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso, a encontramos entre todos os povos, embora sob formas diferentes. É interessante isso, porque de acordo com a visão que temos de Deus, é também de acordo com a visão que nós temos da vida. Muitas pessoas continuam tendo um espírito de vingança para com os seus semelhantes. Essa mesma pessoa só consegue pensar em Deus vingativo. Alguns têm um espírito de competição e quer ganhar, passar por cima de todos, independente do que causa aos outros. Para esse, Deus sempre será um guerreiro, que sempre oferece a melhor oportunidade ao melhor guerreiro. Para outros, eles veem a existência, as relações humanas como uma relação de troca. Eu me relaciono com alguém porque alguém tem algo a me oferecer, e essa pessoa se relaciona comigo porque ela tem algo a me oferecer. Então essas pessoas pensam em um Deus que, através de troca, oferecendo frutos e animais, também vão conseguir conquistar algo de Deus, numa espécie de troca. Outras pessoas são, podemos dizer, mais calmas, mais serenas e mais simples, como São Francisco de Assis, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, e eles vão pintar um Deus diferente desses que ainda falamos agora. Então, de acordo com a visão que temos de Deus, é também de acordo com a visão que nós temos de relacionamento entre todos nós. Mas, sim, todos têm um sentimento inato de que existe um Deus. E isso é que é o mais importante. Porque aos poucos nós vamos evoluindo e por isso aos poucos
vamos também tendo uma ideia melhor do que vem a ser Deus. Deus para nós, Deus para os outros, Deus para todo o universo. A adoração evoluiu, acompanhando o processo evolutivo do ser humano. Aperfeiçoando-se intelectual e moralmente, o homem também aperfeiçoa a sua concepção de Deus e sua forma de adorá-lo. É por isso que os espíritas entendem que a melhor forma de adorar a Deus é praticando a caridade, é trabalhando, é servindo, é se tornando alguém melhor. Essa é a melhor forma de adorar a Deus. Para quem é do candomblé, uma das melhores formas de adorar a Deus é o sacrifício. Para os protestantes é de um jeito, os católicos é de outro. Não significa que o espírita seja melhor que os outros, mas a compreensão de mundo que o espiritismo tem faz com que o espírita também tenha uma ideia diferente de Deus. E por isso, o espírita em relação aos seus irmãos tem mais responsabilidade, porque aquele que mais conhece é sempre o mais responsável. Então, em vez de condenarmos e julgarmos as outras inúmeras formas de adorar a Deus, devemos nós, adorando a Deus, respeitar a todas as diferenças e opiniões, continuando com um espírito de amor e sem contrariedade. Pergunta 654. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Ou seja, a forma que o espírita adora, a forma que o protestante adora, a forma que o católico, a forma... Enfim. Deus tem preferência por algum? Resposta dos bons espíritos: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes, né? Ao invés desses que acham que a cerimônia é mais importante. É interessante que os espíritos dizem aqui com sinceridade, e nem sempre a gente compreende bem o que significa sinceridade, porque inúmeras vezes no trato com os outros a gente fala coisas que machucam os outros. Aí a gente vai dizer assim: é porque eu sou muito sincero, é porque eu sou muito sincera, eu sou sempre muito verdadeiro, aí o que eu falo machuca. Não é essa sinceridade que os espíritos estão pedindo para a gente ter, porque em verdade a sinceridade é muito diferente desse movimento violento. Quando alguém é de alguma forma que eu não concordo, violentando, machucando ou humilhando, sei eu que através da reencarnação vivenciei a mesma forma, talvez fiz pior e de outras formas, que por isso, naqueles tempos que fiz o mal, eu queria o perdão, agora o meu irmão, quando faz o mal, eu também o perdoo. Então a sinceridade é daquele espírito que se sabe ainda imperfeito. Essa é a sinceridade, não aquela que a gente fala a verdade a todo custo. Eu acho que foi Divaldo Fustigo que disse uma vez que numa garrafa de 1 litro, coloque um dedo de sinceridade e o resto de amor. É mais ou menos assim que a gente entende. Também quando a gente diz assim, fazendo o bem, não é fazendo o bem do jeito que a gente acha que é fazer o bem, porque para fazer o bem é preciso estudar. Às vezes a gente faz algo e acha que é fazer o bem, mas está fazendo o mal. Às vezes a gente faz algo e nossa, isso é o melhor para aquela pessoa, né? Imagine uma mãe tão preocupada com o seu filhinho, desse mundo de loucuras, protege ele excessivamente, o proibindo de encontrar nos lugares que normalmente o jovem vai. Aí ela protege ele excessivamente, ele não renova e não encontra novas experiências, e quando finalmente, porque vai acontecer, o filho vai para o mundo sem experiência, e aí sofre muito mais do que se ele tivesse ido antes, tido aquelas experiências e ter sido bem orientado para vivenciá-las. Então a mãe que pensa que proteger excessivamente faz o bem, não faz o bem, faz o mal. Então para fazer o bem é necessário estudar, por exemplo, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, evitando o mal. Também evitando o mal não é de qualquer forma. Até ele diz, não, vou evitar o mal, então eu não vou sair, não vou para lugar nenhum, não vou me relacionar, não vou trabalhar em casa espírita, porque lá todo mundo não vou para lugar nenhum, vou ficar em casa, é só o livrinho, e
está tudo certo. Não é por aí. Porque aí você não está evitando o mal, você está evitando os relacionamentos que podem ser benéficos ou maléficos. Evitar o mal é a gente se relacionar com o outro com aquele espírito de sinceridade que falamos ainda agora. E por isso, em vez de levar mais conflito, mais dissidência, mais maldade, nós mediamos o Evangelho para os outros, levando compreensão, levando perdão e levando a bondade. Então se evita o mal levando aquilo que é bom e não evitando de fazer o bem também. Vamos agora falar um pouco sobre a prece. Então, a prece no Evangelho segundo o Espiritismo, porque essa parte do Livro dos Espíritos, o Kardec aprofunda ela com os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente tem lá no capítulo 27, item 1, o seguinte parágrafo: não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orares, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vos lhe peçais. É interessante isso, porque nessa época as condições materiais, financeiras de existência eram muito, mas muito mais limitadas que as de hoje. Ter um quarto para cada pessoa da casa era uma coisa para rico. Então assim, não era muito cultural. Normalmente se dividiam os aposentos de 5, 4 pessoas. Então como eu vou fechar a porta para poder orar meu Pai? Então Jesus está falando só para os ricos? Não. Jesus não fala só para os ricos ou para quem tem dinheiro, ele fala para todos indistintamente, em especial os que são doentes e necessitados. Então fechar a porta aqui significa aquele movimento que a gente faz em direção a nós próprios, que é a nossa intimidade, é o conhecimento de si mesmo, é o autoconhecimento. Então fechar a porta primeiro, para fechar a quarta, é preciso entrar no quarto. Então entrar dentro de nós mesmos, entrar dentro de nossa história, porque, meus irmãos e minhas irmãs, cada um de nós aqui, eu tenho apenas 23 anos, mas 23 anos fisiológicos. Eu sou um espírito imortal. Todos vocês que estão aqui são espíritos imortais. Então lá se vão 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, não sei nem quantos anos cada um aqui tem, e quantas experiências, e quantas vidas, e quantos conflitos, e quantos traumas, e quantas coisas dessas influenciam o que somos hoje, e quanta coisa de hoje vai influenciar o que seremos no futuro. Então fechar a porta, entrar para dentro de nossa intimidade, é realizar esse exame da própria consciência, é buscar ver quais são os meus interesses, quais são os meus sonhos, meus gostos, meus desejos, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas imperfeições, quais são as minhas capacidades, habilidades, o que é que eu tenho oferecido, será que eu tenho machucado alguém, será que alguém tem algo a reclamar de mim? Então entrar, fechar a porta, é reconhecer a própria história. Mas não basta reconhecer a própria história, tem que se perdoar, tem que se amar, tem que se respeitar, tem que se compreender. É esse movimento de sinceridade que faz com que a prece se torne um remédio muito benéfico para as doenças da alma e para as doenças do corpo. Qual o caráter geral da prece? Pergunta 659. A prece é um ato de adoração. Fazer prece a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. É interessante quando os Espíritos nos dizem assim, que fazer a prece é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Porque, como eu disse a vocês ainda agora, é preciso que o espírita pense Deus como espírita. E para ele pensar Deus como espírita, ele precisa ler e estudar
estudar o que os Espíritos falam sobre Deus. E os Espíritos nos falam sobre os atributos de Deus. É sumamente justo, é sumamente bom, é todo-poderoso, é onisciente, é onipresente, é previdente, vê todas as coisas, está em todos os lugares. São os atributos de Deus. É então, estudando os atributos de Deus, que a gente pode fazer prece, reconhecendo a grandeza do nosso Pai, e por isso aproximar-se dessas virtudes. Se Deus é sumamente justo e bom, nós podemos ser pelo menos bons e justos às vezes. Se Deus é todo poderoso, nós podemos ser, pelo menos em alguns momentos, mediador dos outros. Quantas coisas a gente pode conquistar e oferecer para os outros. Então, é observando e estudando os atributos de Deus que a gente também consegue exercitar as virtudes cristãs, das quais Deus é perfeito, absoluto em todas elas. Então, se Deus é caridade o tempo inteiro, então a gente se coloca na posição de alguém que precisa praticar a caridade. Se Deus perdoa sempre a todos, independente do que nós fazemos, então devemos nós exercitar o perdão também indistintamente a todos os nossos irmãos e a todos os nossos irmãos. Se Deus ele é fraterno o tempo inteiro, devemos nós também exercitar a fraternidade para com todos. Então a prece, vejam que a gente foi entre elevar o pensamento a Deus e se movimentar em direção aos nossos semelhantes, porque a prece ele tem esse duplo aspecto. De uma forma é louvar, pedir e agradecer, de outra é o trabalho propriamente dito. Então, trabalhando a gente está em prece, e em prece a gente está trabalhando. Vamos seguir. A prece, enquanto comunicação, deve atender a essas mesmas condições da comunicação normal, para que a mensagem enviada pelo emissor, que somos nós, chegue ao receptor, aquele a quem oramos. Então é preciso endereçamento ou sintonia correta. É preciso que eu saiba a quem eu quero pedir. Se eu estou com um problema de saúde, eu quero pedir a Bezerra de Menezes, é uma possibilidade. Eu estou com dificuldade de ter paciência, estou com dificuldade de me relacionar bem com os outros. É a Joana de Ângeles que eu quero entrar em prece? Não sei. É preciso que eu saiba a qual espírito eu quero me dirigir. É meu anjo guardião que eu quero me dirigir? Bom, mas é preciso que a gente saiba. Para que a gente não faça uma prece solta. Por quê? Porque não é legal que a gente faça uma prece solta. Porque toda vez que a gente faz uma prece sincera, a gente tem resposta. Mas para a gente observar a resposta chegando, é preciso que a gente pelo menos tenha noção do que foi que a gente realmente pediu. Né? Dentro de uma prece, a gente pede inúmeras coisas, mas naquelas inúmeras coisas, a gente só é necessitado de uma coisa. Mas como você pediu tanta coisa, então você não consegue ter a sua percepção adequada para receber. Então a informação chega através do familiar, de um amigo, de uma reunião mediúnica, de uma palestra. Mas como a gente pediu tanta coisa, em vez de ficar só porque a gente era necessitado, a gente não percebe que a informação chegou. E aí continua orando, como se não fosse atendido. Mas inúmeras vezes nós já fomos atendidos. A gente só não percebeu que foi atendido. É tanto que tem uma coisa muito interessante que acontece no livro Salve Meu Engano, ou é Mensageiros ou é Missionários da Luz, que uma mãe, preocupada com o filho já está bem velhinho, a mãe já está no plano espiritual, mas o filho precisava fazer algumas coisas ainda que ele tinha no planejamento reencarnatório. Mas pelo comportamento equivocado, pelo pensamento viciado, ele ia ter o seu desencarne antecipado. Então a mãe entrou em prece com sinceridade, e ela trabalhava, então ela tinha mérito pelo pedido. Então o pedido dela foi endereçado, se eu não me engano, para Alexandre, que era o orientador de André. Foi específico, o pedido foi muito específico. Eu gostaria, se fosse possível, que meu filho recebesse o tratamento e ficasse um pouco mais de tempo encarnado. O pedido chegou,
foi recebido, ela tinha mérito, a equipe se destinou ao local, fez toda uma atividade muito complexa, muito árdua, envolveu inúmeros trabalhadores por causa do pedido de uma mãe, e o filho, que não merecia, mas a mãe tinha mérito pelo pedido, o filho, que nem prece fez, recebeu o benefício daquela mãe que orava com tanto carinho. E aquele tratamento foi realizado, e os orientadores ainda dizem: cuida que ele mantenha o pensamento equilibrado, porque se ele volta a fazer o que fazia antes, ele vai desencarnar em 3 meses. Então os orientadores conseguiram mais 6 meses para aquele encarnado continuar. Mas se ele não se organizasse, ia desencarnar mais cedo. A mesma coisa a mãe de André. A mãe de André Luiz, né, no livro Nosso Lar, fazia muita prece por André. E ela tinha muito mérito. Então o governador de Nosso Lar, especialmente, cuidou do caso. Olha que interessante. André, mérito nenhum, mas a mãe de André, muito mérito. E fez com que o governador de Nosso Lar prestasse um atendimento específico e especial a André, fazendo com que André, inclusive, se tornasse estagiário dele em Nosso Lar, para que só ao final André se mostrasse meritório, mostrasse que tinha mérito de ser um espírito que convivia com os espíritos do Nosso Lar, a cidade espiritual. Então é preciso saber a quem nós pedimos. Também é preciso força e potência para atingir aquele que oramos, e essa força vem através do mérito que nós temos. A gente está orando, está levando o pensamento, mas será que a gente está se movimentando? Que às vezes eu faço assim: ah, meu pai, como seria bom que eu conseguisse um emprego melhor. Mas você não procura um emprego melhor, não faz nenhum currículo, nem envia para nenhuma empresa. Como é que o emprego melhor vai chegar? Não tem como. Temos que fazer a nossa parte. Se for de nossa necessidade encontrar um emprego melhor, mas pelo menos tem que fazer a nossa parte de enviar o currículo, de comparecer à entrevista e assim também. Ah, meu pai, como eu queria uma saúde melhor, mas aí eu não me exercito, não modifico minha alimentação. Então o pedido foi feito, mas eu não tenho mérito para receber o auxílio. E é preciso que seja inteligível e compreensível. Então é preciso saber a quem eu peço, é preciso que eu tenha mérito, e é preciso ser inteligível, como falei ainda agora. É preciso que a gente saiba o que está pedindo, porque assim a gente educa o nosso desejo. A prece é uma forma então de educar aquilo que nós temos interesse, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. Inclusive os espíritos dizem muito claro que a prece deveria ser um estudo de si mesmo. Olha que interessante. Então a prece seria uma espécie de terapia. Assim como eu procuro um psicólogo, um psiquiatra, a prece podia funcionar do mesmo procedimento. A prece como uma espécie de estudo de si mesmo. E por isso, uma educação de nossas emoções, de nossos pensamentos. Então veja o quanto a prece pode ser rica, mas quase sempre a gente pensa na prece só como fonte de aquisição de algo. Então, eu peguei aqui uma oração, a oração do Pai Nosso, e tem uma observação. Por exemplo, Pai Nosso que está no céu. Para cada frase, Pai Nosso, a gente tem uma observação. Vocês vão entender. Se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se os meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que eu quero mesmo é que todos os meus desejos se realizem, será inútil dizer seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Se prefiro acumular riquezas, desprezando os meus irmãos que passam fome, será inútil dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se não me importo em ferir, injuriar, oprimir e magoar aos que atravessam o meu caminho, será inútil dizer: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer: não nos deixei cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz, será inútil dizer: mas livrai-nos do mal. Se sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me modificar, será inútil dizer: assim seja. Então a gente vê que a prece é muito fácil fazer prece. Não é tão fácil assim. Se for apenas palavras jogadas ao vazio, que às vezes a gente nem consegue terminar, né? Vai dormir, deixa para fazer quando vai dormir. Começa: Pai nosso que está no céu. Então não consegue terminar. Às vezes a palavra é vazia, termina até a prece e passa a noite inteira sem dormir. Então veja quanto pré-requisito para a gente fazer uma prece bem feita. É por isso que a gente consegue observar na psicografia Mensageiros o espírito de Ismália fazendo uma prece belíssima em posto do socorro da paz. E a prece dela é tão forte, tão bem interessada, tão compreensível, que as luzes, as flores descem dos céus sobre todos, porque uma prece bem feita não beneficia só aquele que ora, mas beneficia a todos os necessitados. Então a prece de Ismália, feita aos necessitados de posto de socorro da paz, iluminou eles, iluminou o grupo que estava ali orando com ela, e iluminou a nós, lendo o livro Mensageiros, que ficamos tão emocionados com a sinceridade, com a simplicidade e com a beleza de um espírito que reflete a grandeza do nosso Pai, em vez da pequenez do nosso espírito egoísta, orgulhoso, ressentido, rancoroso, raivoso e assim por diante. Então agora a gente vai, como eu disse a você, não basta estudar a lei de Deus, não basta estudar a lei da adoração, não basta compreender, é preciso que a gente consiga estabelecer um roteiro prático para exercitar essa lei de adoração, para que assim, de pouco em pouco, possamos nós exercitar essa lei de adoração de forma espontânea. Um dos ambientes ótimos para exercitar a lei de adoração é justamente o Evangelho do Lar. O que é o Evangelho do Lar? O Evangelho do Lar é uma reunião dos integrantes da família, onde se estuda os ensinamentos de Jesus, com base em o Evangelho segundo o Espiritismo. Sua prática constante visa a reflexão sobre nossa conduta diária e a adequação de nossos atos dentro dos princípios cristãos, propiciando ainda uma higienização da atmosfera psíquica do lar. Qual é a importância do Evangelho do Lar? Ele prepara a melhoria do ambiente doméstico, ele melhora também o processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem todo. Aquele que ora traz consigo inalienável couraça, proteção. Daí o lar que cultiva a prece se transforma em fortaleza. Para a gente entender isso, vamos pegar mais uma psicografia que nos ajuda a entender a beleza, a importância e a força da prece. Em Missionários da Luz, logo no início, André vai presenciar algumas reuniões mediúnicas. E ele vai nos mostrar uma coisa muito interessante, porque nós que somos médiuns, quando começamos o intercâmbio com o plano espiritual, nos arvoramos a representar uma virtude, uma beleza, a querer nos achar superiores, mais sensíveis. E o que a gente vê nessa reunião que André presencia é justamente médiuns que ainda não compreenderam bem o espírito de atividade cristã da atividade mediúnica e da importância da autoeducação e do autoconhecimento. Dentre os médiuns que lá estavam, tinha um que tinha viciações
desvios de comportamento na esfera sexual. Ou seja, ele traía, ele era infiel e desleal com a esposa. E lá naquele ambiente, aquele encarnado, aquele médico que recebia intercâmbio com o plano espiritual, possivelmente recebia boas comunicações espirituais, por que não? Ele lá recebia o tratamento para aquele ambiente, para aquele órgão perispiritual que estava defasado. Mas ao sair da casa espírita, estavam lá esperando seus obsessores, mas podemos dizer, por que não, seus amigos íntimos, aqueles amigos que convergiam naquelas deficiências, naqueles desvios de comportamento do médico, e começaram novamente o processo de vampirização, de sugar a energia do médico. E aí a gente vai ficando triste pelo médico que sofre daquilo. Pensamos junto com André, por que não tirar? Por que não tirar aqueles espíritos? Mas aí o orientador de André diz logo, não, André, porque se nós tiramos, logo mais o próprio médium evoca de novo ele, indiretamente, pelos pensamentos e sentimentos. E aí ele vai chegando em casa, e na casa está a esposa querida dele, e a gente vai ficando aflito, e ele vai entrar em casa, e os obsessores, os amigos íntimos dele, vai entrar com ele dentro de casa. Mas, pelo contrário, a esposa dele era um espírito imortal consciente de sua tarefa no mundo, se exercitava na prece, e o seu lar era totalmente protegido, de modo que aqueles espíritos obsessores, os amigos íntimos do seu marido, não puderam adentrar dentro de casa. Mas não é só isso, eles não só não puderam entrar dentro de casa, que o próprio marido recebia, toda vez que entrava no lar, os benefícios daquele lar cheio de orações e de sentimentos enobrecidos. E ele mesmo, pouco em pouco, se tornava mais sensível ao Evangelho do Cristo, através das energias que a esposa dele emanava. Então vejam como é importante o Evangelho no lar e a prece. Que livros devem ser estudados nessa reunião? Pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho em Casa, o Pão Nosso, como tinha aqui, Fonte Viva, Sinal Verde, são várias psicografias que têm muito conteúdo do Evangelho, de ótimo, como diria Ricardo, de alto gabarito, né? Mensagens muito edificantes. E se por vezes nós preferimos ler, como o Robson leu aqui, é porque jamais conseguiríamos nós falar com tanta clareza, com tanta objetividade, com tanta simplicidade, como Emmanuel, como Paulo de Tarso, como Chico e como Divaldo. Por isso que inúmeras vezes a gente prefere ler do que falar simplesmente do nosso jeito. Qual o tempo de duração da reunião do Evangelho no Lar? Não deve ultrapassar 1 hora. Então isso pode variar, né? Se naquele ambiente as pessoas que estão conhecendo o Evangelho no Lar têm pouco conhecimento espírita, pouco conhecimento evangélico, então elas não conseguirão comentar muito sobre as passagens que foram abertas. Então é preferível que se leia, comente brevemente e encerre a reunião com uma boa prece. Mas se os integrantes conhecem bem o Evangelho, conhecem bem os conhecimentos espíritas, então eles podem, além de ler o texto, fazer um comentário, um desenvolvimento, um comentário mais avançado, que propicie um novo nível de interpretação para os que lá estão. Então pode ser tanto 15 minutos para quem conhece pouco, ou pode chegar até 1 hora para quem conhece muito. É conveniente a manifestação dos Espíritos numa reunião do Evangelho do Lar? Não. A reunião sobre a assistência de benfeitores espirituais não tem essa finalidade. Ela se destina ao esclarecimento evangélico para o aprendizado cristão, a fim de que seus participantes, tanto os encarnados quanto os espíritos que ali se comparecem, melhor se conduzam na jornada terrena. Então, nada de comunicação espiritual. Pode-se colocar água para ser magnetizada? Sim, mas os fluidos recebidos durante a reunião, pelo próprio fato de estarem presentes em um ambiente harmonioso, já são suficientes para ajudar seus participantes a se manterem em equilíbrio. Então não precisa magnetizar a água. A própria reunião propicia a modificação dos fluidos da água para um melhor aproveitamento daquela reunião, inclusive para a reorganização das forças físicas.
porém servirá de complemento a algum tratamento, como nos diz Bezerra de Menezes. Então, se tem algum integrante do Evangelho no Lar que precise de algum tratamento médico, por exemplo, então é possível que a água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é administrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Então, se tem algum necessitado, algum doente, então pode-se fazer essa magnetização da água com vistas do melhoramento, a cura daquele irmão enfermo. Pode-se aplicar passe antes do encerramento do Evangelho no Lar. A finalidade básica do Evangelho no Lar é de esclarecimento, mas desde que alguém esteja necessitando, o passe pode ser aplicado. Então, novamente, é o bom senso, a prudência, que diz quanto tempo vai durar a reunião, se vai magnetizar a água ou não, se vai ter passe ou não. Etapas do Evangelho no Lar. Aqui é apenas uma coisa didática, para que vocês possam começar ainda hoje, se já não fazem. Leitura inicial de um livro espírita, como o Robson fez, prece inicial, leitura e comentário de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, depois elevação do pensamento com a prece de encerramento. Então, isso é uma forma didática de se fazer o Evangelho no Lar. Se estivesse projetando, vocês iam ver ali na tela. A gente já está no finalzinho. Recomendações. A reunião pode ser enriquecida com uma leitura, para os capéis, como a gente já falou. É conveniente que a reunião tenha a duração máxima de 1 hora, como a gente falou, que seja semanal, seja uma vez por semana, em um horário específico. Evitar suspender ou interromper a reunião. Então, se você sabe que normalmente viaja na sexta, não bota o Evangelho lá na sexta. As crianças podem e devem participar, adaptando a leitura. Deve-se evitar comentários ou comparações com outras religiões e evitar comunicações eletrônicas. Para a gente finalizar, temos aqui um parágrafo do livro Missionários da Luz. O lar, olha que coisa linda. Por isso que é melhor a gente ler. Jamais eu conseguiria falar uma coisa tão bonita assim. É melhor a gente ler mesmo. O lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Lindo, né? Para a gente finalizar, porque é bom que vocês possam buscar por si mesmos o entendimento daquilo que eu falei, a bibliografia, os livros utilizados que vocês podem pegar e ler foram Livro dos Espíritos, as Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, a Prece segundo o Evangelho, que é um PDFzinho de Allan Kardec, Nosso Lar, capítulo 3, Mensageiros, capítulo 24, Missionários da Luz, capítulo 6, Pensamento e Vida, capítulo 26, Estude e Viva, capítulo 25, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 6, a Gênese, Natureza dos Frutos. Então, vocês podem encontrar nesses livros os conhecimentos que eu tentei mediar hoje para vocês. Obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe.